Olá, crianças, tudo bem? Hoje iremos utilizar o livro de História. Peguem ele, abram na página 208, Brasil Império. Na aula passada, na última aula de História, vocês viram sobre a vinda da família real para o Brasil, né? E o porquê dessa vinda. Hoje vamos falar sobre o Brasil Império. Então, gente, o Brasil Império... quando o Brasil se tornou-se império, foi por causa de acontecimentos que ocorreram na Europa e que provocaram mudanças importantes aqui na colônia, né? Então, naquele período, a Europa estava dividida em duas grandes nações, que era a França e a Inglaterra. Os demais países, eles deveriam aliar-se a um outro. Isso porque ambos eram as grandes potências daquela época. Além disso, eles disputavam o poder sobre as colônias da América, na África e também na Ásia. A Inglaterra, ela tinha um grande poder econômico, né, devido à Revolução Industrial pelo que ele vinha passando. Essa revolução caracterizou-se pelo emprego das máquinas a vapor e também pela divisão do trabalho e pela relação do trabalho assalariado na produção industrial e de bens de consumo. Então, tais características levaram os produtos ingleses a serem bem mais baratos e sua produção mais rápida que os demais. A França, ela tinha grande poder político, né? Graças ao a Revolução Francesa, que buscava difundir ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, pois o povo, após uma situação econômica insustentável, devido às dificuldades pelas quais vinham passando, eles destituiu o rei e decapitou o próprio rei e a rainha e decidiu que eles só iriam acatar decisões não mais de um monarca, mas de uma assembleia de deputados que seriam os representantes do interesse do povo. Portanto, a Revolução Francesa não foi assim tão popular. Encontrou também resistência na própria França. Assim, o povo estaria defendendo o rei, né? Então, tinha pessoas que defendiam o rei. E sob o comando de Napoleão Bonaparte, os franceses destituíram diversas monarquias europeias, conquistando seu território e também submetendo a vários povos ao poder francês. No entanto, Portugal tentou manter uma posição de neutralidade o quanto pôde e durante meses conseguiu, por meio de relações diplomáticas. Mas, no dia 12 de agosto de 1807, a França, que era sua aliada, né, que era aliada à Espanha, né, impuseram a adição de Dom João VI até o 1º de setembro de 1807. O rei ele deveria fechar seus pontos aos navios ingleses e adotar um bloqueio continental. Assim, impediria a entrada dos produtos ingleses na Europa, bem como havia feito os outros países. Além disso, o rei deveria confiscar propriedades e prender também todos os britânicos que morassem em Portugal. O problema era que Portugal ele dependia economicamente da Inglaterra. Então, por isso que Portugal ele queria se manter neutro, né? Não se envolver na guerra. Então, Dom João VI, ajudada pela própria Inglaterra, ela simulou e fingiu o fechamento dos portos aos ingleses, conseguindo adiar a decisão até o dia 20 de outubro de 1807. Mesmo com esse fingimento entre Inglaterra e Portugal, mesmo assim, em novembro, um general francês, Adolphe Junot, que já havia sido embaixador da França em Lisboa, começou a invasão a Portugal. Liderava um exército de 23 mil soldados, famintos, cansados, mal armados e mal treinados, mas que, sob o seu comando, tornou-se uma máquina de guerra contra o exército da Austrália e da Rússia. Chegaram aos arredores de Lisboa no dia 25 de novembro de 1807. Dias antes da chegada do general, começou a chover, né? E essa chuva não cessava.
Então, enquanto chovia, a família real ela se preparava para a fuga da colônia, levando consigo 60 mil livros e manuscritos, quadros, pratarias, objetos de arte, móveis rebuscados, arquivos. No dia do embarque, inúmeros cortesãos brigavam para obter permissão para embarcar. Enquanto isso, o povo de Lisboa assistia a tudo, percebendo que estava sendo abandonado por seu monarca. A partida da família real aconteceu no dia 27 de novembro de 1807, ainda sobre o tempo chuvoso, mas só no dia 29 de novembro de 1807, né, depois de uma manhã ainda chuvosa, o tempo mudou, trazendo ventos que empurraram a esquadra real, sob a proteção da Inglaterra, para o seu destino, o Brasil. Nesse momento, Junot tomava a Torre de Belém, em Lisboa, e bombardeava os navios em fuga, mas só atingiu um deles e caiu em desgraça para Napoleão, pois não conseguiu depor o rei de Portugal e tomar o trono português. A proteção inglesa custou à família real o compromisso de manter os portos brasileiros abertos aos navios ingleses, por meio dos quais seus produtos poderiam ser comercializados e levados para toda a América do Sul. O poder de Napoleão permaneceu na Europa até o ano de 1815. Página 212, Independência do Brasil. Então, após 13 anos de permanência aqui no Brasil, né, na colônia, a família real, no dia 25 de abril de 1821, partiu de volta para Portugal devido às circunstâncias da Revolução do Porto em 1820 e a disputa interna da família real e na corte. Então foram esses os fatos que levaram Dom João VI a voltar a Portugal a contragosto. Ele queria permanecer na colônia, né? Então, o que aconteceu? Os deputados da Assembleia Constituinte Portuguesa, eles se reuniram em Lisboa e escreveram uma constituição para o país e exigiram o retorno e também a presença de Dom João para que jurasse se comprometer com o que havia sido deliberado nela. No entanto, para não perder o domínio sobre o Brasil, né, que foram elevadas as condições do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, quando a família real chegou, deixou como regente o seu filho mais velho, Dom Pedro I. Esse interesse ficou bastante claro quando disse ao filho: se o Brasil se separar, antes que seja para ti, que hás de respeitar do que para algum desses aventureiros. Quando se reconvocaram as Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da nação portuguesa, rapidamente colocaram em votação a emenda que dissolvia o Brasil e dividiu o Brasil em províncias, né, autônomas, cujos governadores seriam a maioria militares e deveriam ser indicados e nomeados pelas Cortes, né, que extinguiu todas as instituições públicas administrativas criadas na época da Estada do Brasil da família real, assim como iriam demitir juízes, advogados, escreventes e todos os que ocupavam postos nelas. Ainda determinava que Dom Pedro deveria retornar a Portugal, mas antes de ser enviado a outros países para ser educado. Era claro o objetivo das cortes, né? Voltar a recolonizar o Brasil para restabelecer um monopólio comercial e assim voltar a ter lucro. Enfim, era a declaração de retrocesso para o Brasil, visto que não interessava à elite brasileira, nem também aos comerciantes ingleses. A volta do Brasil às condições de simples colônia. Ambos perderiam economicamente. Mesmo assim, Dom Pedro as cumpriria se não fosse uma carta poderosa escrita por José Bonifácio e assinada por toda a junta provincial, né, de São Paulo, na qual insurgia que o príncipe fosse contra as decisões das cortes e se mantesse no país. Essa carta simplesmente mudou a história do Brasil. Dom Pedro comoveu-se com o texto e
depois do abaixo-assinado com 8.000 nomes pedindo a sua permanência, decidiu: se é para o bem de todos, a felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Depois disso, tropas portuguesas tentaram forçar o embarque de Dom Pedro para Portugal, mas, apoiado pela população e por tropas leais, o príncipe resistiu. Em seguida, Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte exclusivamente brasileira e liderada juntamente com o povo José Bonifácio para elaborar leis com base nos interesses brasileiros. No entanto, essa notícia logo chegou a Portugal e o confronto entre os dois reinos se tornou inevitável. As cortes portuguesas não aceitavam a posição de Dom Pedro e, em setembro, chegaram cartas de Lisboa com as absurdas e despropositadas decisões da corte. Imediatamente, a esposa de Dom Pedro, Dona Maria Leopoldina, leu as cartas e as enviou para ele, que estava em São Paulo resolvendo questões internas. Assim que as recebeu, Dom Pedro chegou de volta ao Rio de Janeiro após 5 dias de cavalgadas e foi saudado como herói pelo povo. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Em seguida, foi coroado imperador constitucional do Brasil, pois foi escolhido pelo povo. Então, deu-se início ao primeiro reinado. Então, o primeiro reinado foi o período da história brasileira em que Dom Pedro I governou o Brasil como imperador, entre 7 de setembro de 1822, do início da proclamação da independência, até o dia 7 de abril de 1831, quando abdicou ao trono brasileiro.